Olá, eu sou a professora Ana Lídia e hoje nós vamos gravar alguns exercícios sobre espelhos esféricos. Se você tem dúvida ainda sobre características dos espelhos côncavos, convexos, calota esférica, eu tenho a parte convexa e a parte côncava. Coloco um objeto aqui na parte côncava. Aí eu tenho vários tipos de imagens que podem ser conjugadas dependendo se eu coloco muito perto, não tão perto, um pouco mais longe. Só que no espelho convexo eu só tenho três características e normalmente são esses exercícios que são cobrados pelas universidades afora aí, ok? Então nós vamos dar uma treinadinha hoje, dá uma relembrada nessas aulas, dá uma olhada lá, é legal. Eu tentei dar uma resumida show nessas matérias, então dá uma olhada que vale a pena, ok? E vamos lá fazer os nossos exercícios. Deixa eu compartilhar com vocês. Aí, primeiro exercício. Há alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que amplia o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Cara, ampliou o campo de visão, né, gente? Ampliou o campo de visão. Com base nas informações, indique que tipo de espelho, né? E três características. Então, vamos lá. Eu tenho um espelho onde eu tenho uma imagem direita. Lembra que tem direita e tem imagem invertida. Direita, eu tô vendo de ponta, eu tô vendo aí, normal. Invertida, eu tô vendo de ponta cabeça, né? Eu tô vendo de cabeça para baixo. Beleza? Então, se eu tenho uma imagem direita, se eu tô vendo essa imagem direita, significa que eu estou vendo algo virtual. Não esqueça a diferença do virtual e do real. Por que o real é invertido e menor, Analisa? Porque é assim que se forma lá na nossa retina, através do nosso globo ocular, câmera escura, né? Dá uma relembrada nessa aula, vai te ajudar muito, ok? Beleza. Então, eu já tenho aí três características. Virtual, por quê? Porque se ela fosse real, eu veria de cabeça para baixo, ok? Virtual, e se ela é virtual, ela é direita. As duas andam juntas, então já guarda assim no teu coração. Se a imagem direita é virtual, se ela é virtual, ela é direita. Beleza. Virtual, direita. E, gente, a imagem, para o espelho ampliar, ele ter um campo de visão amplo, ele tem que fazer alguma coisa com esses objetos que estão nesse campo de visão. E o que ele faz para caber tudo naquele espelho? Ele reduz o objeto. O objeto fica o quê? Menor. Então, eu já tenho aí três características: virtual, direita e menor. Qual é o espelho que tem essas três características sempre? O espelho convexo, ok? Então, um exercício simples para a gente já lembrar, tá aí, ó. De acordo com as informações enunciadas, o espelho é convexo. E as características das imagens formadas são virtuais, menores e direitos. E vamos tirar a ideia de que todo espelho esférico ele tem um formato esférico. Olha isso aí, parecendo que é plano. Ok? Então, próxima questão. O espelho, se você achar que eu fiz muito rápido, volta, dá uma pausa, está gravado, é para você ir pausando, se vai, faz no teu ritmo, ok? Vamos lá. Os espelhos esféricos, que podem ser classificados como côncavo ou convexo, apresentam uma superfície refletora, a parte interna ou externa de uma calota esférica. Considerando um espelho esférico de Gauss, tipo convexo, semelhante ao da imagem com raio de curvatura de igual a 1 metro, é igual a 1 metro, uma pessoa com 1,7 metros de altura, coloca-se em pé na frente do espelho a uma distância de 2 metros. Então, ele me deu raio de curvatura e ele me deu a distância de 2 metros da superfície e o tamanho da pessoa. Nessas condições, qual é o tamanho da imagem da pessoa? Então, ele quer saber a ampliação. O que é ampliação? A imagem, o tanto do tamanho da imagem que é formada diante de um espelho esférico. Ok? Pode ser menor, pode ser maior. Então, nós vamos descobrir. Só o que ele me deu, né? Vou colocar aqui para vocês.
Tá aqui. A imagem, eu passei muito, né? A imagem e espelhos esféricos convexos são sempre virtuais, direitas e menores. O tamanho da imagem se obtém a partir da equação de Gauss e da relação para o aumento linear transversal da imagem abaixo, que relaciona o foco, a distância do objeto à imagem, da imagem do objeto ao espelho, da imagem até o espelho, o tamanho. Ok? Aí tem a equação de Gauss e a equação linear, né? A ampliação. Qual é a equação de Gauss, sabendo que para espelhos convexos o foco é convencionado como sinal negativo? Vale, e aí pega lá a relação que tem do raio, né? Que o foco, que é o foco? É metade do raio. Se o raio é 1, então, olha falando, né? Se o raio é 1, o foco vai ser a metade do raio. Então, qual é a metade de 1? Meio. Só que como a gente está falando de um espelho convexo, a gente coloca o sinal do negativo, tá? Sabendo que para espelhos convexos o foco é convencionado como sinal negativo e vale a metade do raio da curvatura. Ah, acabei de falar isso, né? Determinamos a distância da imagem do espelho. Então, coloquei aqui. Da onde que eu tirei esse meio, Ana Lídia? Se o raio de curvatura, vê lá a relação que está lá na gravação para vocês, a relação do raio e do foco, ok? O foco é a metade do raio de curvatura. Beleza? Então, sabendo, eu coloquei 1 sobre menos 0,5, mais a distância. Por que eu preciso dessa distância, Ana Lídia? Porque para jogar lá na fórmula do aumento linear, eu já tenho quem é a distância do objeto até o espelho que ele me deu, que é 2 metros. Mas da imagem formada no espelho até o espelho, eu não tenho. Então, eu tenho que achar para poder fazer a relação, para poder achar o aumento linear. Então, chamamos isso aqui, ó. Menos 0,4. Tem que ser negativo para indicar que a imagem é virtual, ok? Agora, para o aumento linear, eu já tenho tudo que eu preciso. A distância da imagem até o espelho, do objeto até o espelho, aqui a formulazinha, não esquece do negativo, sobre, olha o negativo aqui que vai ficar positivo, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. E ele quer o tamanho da pessoa dentro do espelho, né? Da imagem formada dentro do espelho esférico. Isso vai dar uma relação de 0,34 metros, que é igual a 34 centímetros. Ok, ainda Lídia, chato? Olha, veja bem. Ele me deu algumas coisas, mas não me deu tudo diretamente, então eu tenho que me ligar, saber a relação entre foco e raio, beleza? Outra coisa que eu preciso identificar quem é a distância do objeto até o espelho, da imagem até o espelho. Tamanho do objeto, tamanho do espelho. Se ele me desse tudo isso, eu acharia rapidamente ampliação. Como ele não me deu uma parte para poder achar a ampliação, eu tive que usar a fórmula do foco para achar a distância da imagem até o espelho, para depois descobrir o quanto de aumento teve, né, dessa imagem, ok? Então, foi um aumento de 34 centímetros. Terceira questão. Em um parque de diversões, existem 2 grandes espelhos dispostos verticalmente, um de frente para o outro a 10 metros de distância um do outro. Um deles é plano, o outro é esférico, convexo. Lembra das características? Uma criança se posiciona em repouso a 4 metros de um espelho esférico e vê as 2 primeiras imagens que seus espelhos formam dela. Aí eu coloquei a imagem IP formada pelo espelho plano e IC formada pelo espelho esférico, conforme representa a figura. Então tem a imagem aqui da pessoa no espelho plano e aqui no espelho que é curvo. Aí ele me deu a distância do
objeto, né, da pessoa até o espelho, ok? Do espelho até a imagem. E a distância toda daqui. E daqui para cá, eu tenho quem também, ó? A distância do meu objeto até o espelho e do espelho até o meu objeto. Então, letra A, o que ele quer? A distância em metros de IP e de IC. E B, a distância. A que distância do espelho esférico em metros a criança deveria se posicionar para que sua imagem tivesse 1/3 de sua altura. Sua imagem no espelho esférico, né, tivesse 1/3 de sua altura. A resolução é simples. Bastando lembrar que a imagem produzida pelo espelho plano é o objeto, né? E o objeto tem a mesma distância ao espelho plano. Então, vamos lá. Se aqui, daqui para cá ele tem 4 metros, daqui para cá ele vai ter quanto? 6, né? Para isso tudo dar 10. Se ele tem 6 de distância daqui no espelho plano, ele também vai ter 6. Suave, ok? Então, a distância em metros de IP e de IC é 6 mais 6 mais 4 mais 2. E é o que ele está pedindo, a distância total, ok? Da imagem do espelho plano até a imagem do espelho curvo, ok? No caso aqui, convexo, ok? Então, foi. Letra B. Vamos relembrar o que ele pediu na letra B. Ó, letra A, IP até IC, e letra B, a distância do espelho esférico em metros. A criança deveria se posicionar. A que distância de espelho esférico em metros a criança deveria se posicionar para que a sua imagem tivesse 1/3 da sua altura. Então, ele já me deu algo para relacionar aí, ok? Primeiro, eu posso achar o foco. Para ter aquela imagem ali, eu tenho um foco de menos 4 metros. Olhem aí, vamos passando devagar. E ele quer que a ampliação, né, que a imagem formada tenha 1/3 da imagem original do objeto. Então, a gente relacionou aí na fórmula da ampliação. E substituiu lá na fórmula do foco de novo para descobrir o quê? O que ele está pedindo? A distância do espelho esférico em metros à criança. Então, vou achar do objeto até aonde que ele teria que estar, esse criança deveria de estar para que tenha 1/3 da imagem que estava aparecendo aqui. Ele deveria estar a 8 metros. Então, primeiro eu relacionei a amplitude, a ampliação dessa criança, para depois jogar lá na fórmula de novo de Gauss, para descobrir a nova distância que ele deveria estar. Mas para isso eu tive que primeiro achar o foco com as informações que ele me deu. Questão de treino, gente. Pausa, faz devagar e volta para a gente fazer a segunda parte.